Olá pessoal, aqui quem fala é o Marco Gandra e hoje, mais uma vez, vamos trazer mais um episódio da série BSS Cast. No episódio de hoje, Geraldinho Lemos tem uma conversa muito interessante sobre o livro Nosso Solar. É isso aí pessoal, um grande abraço e vamos ao episódio. Oi gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast, é muito bom estar aqui com vocês novamente, eu sou a Natália Mota. Eu sou o Erkson. E o nosso convidado especial de hoje é o Geraldinho Lemos Neto, que vocês já conhecem, já esteve aqui conosco por muitas vezes e somos sempre muito honrados em recebê-lo aqui conosco. Dispensa-se muitas apresentações, então eu já vou direto partir para um oi Geraldinho, mais uma vez muito obrigada pela sua presença aqui conosco, por dedicar seu tempo. Eu que agradeço. Olá, Natália. Olá, Erkson, todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É com muita alegria que estamos aqui de volta. E junto com o Geraldinho do Brasil, também está conosco hoje o Lourenço Peixoto. Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente. Nós que agradecemos sua presença. E o tema de hoje será sobre o livro Nosso Lar, e todo o processo que ocorreu durante a psicografia, na época em que o nosso querido Chico Xavier recebeu a psicografia desse livro. E além do Geraldinho, estão aqui conosco quem vocês também já conhecem, que é o Luigi Rocha, o presidente aqui do BSS. Obrigada pela sua participação, Luigi. Obrigado por mais um convite, nós estamos aí de novo. Além do Luigi, Ionara Rocha, que é a nossa estudiosa do magnetismo e também, me corrija, Ionara, psicanalista. É psicólogo, psicanalista, que vocês também já conhecem. Obrigada pela sua presença, Ionara. Oi, Natália. Oi, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Renato Delia, que também trabalha com a doutrina há mais de 30 anos, é o nosso coordenador dos estudos sistematizados da doutrina. Renato, obrigada pela sua presença. Obrigado, boa noite a todos. E do último programa que vocês acompanharam com a gente, com o Djalma Argolo, nós tivemos a presença da Sueli Brandão, que hoje está aqui conosco novamente. A Sueli é a coordenadora da nossa livraria e também uma conhecedora aí da doutrina espírita. Sueli, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Natália, pelas palavras de carinho. Enfim, como nós dissemos, o tema é o livro Nosso Lar e eu vou, claro, passar a palavra ao Geraldinho para que ele comece aí nos falando um pouco sobre como ocorreu o início aí do processo de psicografia do livro Nosso Lar. Inicialmente, pelo que a gente sabe da história, né, da psicografia do Chico, a gente tem que entender o contexto quando surge o trabalho de André Luiz, porque nós temos que nos lembrar que era aproximadamente 1943, quando o Emmanuel vai apresentar o espírito de André Luiz a Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Traz o André Luiz e apresenta ao Chico em março de 1943. O mundo estava como? O mundo estava em plena Segunda Grande Guerra Mundial. Destruição total na Europa, destruição total no Oriente, né? No Oriente Médio, no Japão, na China, em toda a área do Pacífico, os Estados Unidos sendo atacado no Hawaii, né, no Havaí, entrando também pesado na guerra. E nós temos, por exemplo, a mensagem de Neio Lúcio, que ele faz uma referência que eu achei muito interessante. Ele diz assim: enquanto o mundo está envolto em trevas, envolto nas circunstâncias mais tenebrosas da vida espiritual inferior, se entregando aos monstros da guerra,
Nós aqui na paisagem bucólica da Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo estamos nos dirigindo não mais para o homem e a mulher cujo corpo será deixado no cemitério na campa, mas nós nos dirigimos ao homem e à mulher imortais, ao espírito imortal que vai vencer a morte e transpor os séculos. Este é o contexto que aparece André Luiz. Então, o foco que estava sendo direcionado no ambiente lá de uma fazenda que dista 7,5 km do centro da cidade de Pedro Leopoldo. Até hoje é um local belíssimo para quem for alguma vez conhecer a cidade. É justamente no ambiente da natureza onde várias revelações espirituais seriam trazidas do mundo superior, ao contrário do que estava acontecendo na Europa, na Ásia e até mesmo na América do Norte, no Brasil, né? Onde ao invés de sombra, a luz estava se fazendo numa ponte extraordinária de conexão da realidade maior com a vida na face da Terra. E aí o Emmanuel apresenta André Luiz no dia da morte de Kardec, 31 de março, e a partir daí ele começa a escrever o livro, que vai durar essa escrita até o dia 8 de setembro desse mesmo ano. O livro só foi publicado em 1943, mas ele foi psicografado entre o dia 1º de abril, 2 de abril, que é aniversário de Chico, e 8 de setembro. Geraldinho, só para fazer uma pergunta rápida. Quando esse livro surgiu, houve muita restrição a ele, ao nosso lar, achando que eram coisas, né? Essa era a segunda pergunta, primeira pergunta. E a segunda, em cima dessa pergunta, seria se houve alguma alteração do trecho mesmo do livro em si, para que ele pudesse ser aceito. Primeiro, a reação foi muito grande, contrária, né? Curiosamente, a família do Chico, quando ele desencarnou, me entregou o arquivo pessoal dele. Eles resolveram me entregar o arquivo pessoal. Foi feito um documento em cartório, inclusive, e nós então passamos a verificar o que tinha nos arquivos pessoais do Chico Xavier. Aí eu encontrei uma carta de um espírita que devia se considerar de grande conhecimento doutrinário, né? Um dos maiorais da doutrina, entre aspas. É um espírita residente na cidade de Juiz de Fora. Essa carta tem 12 laudas psicografadas e ela simplesmente arrasa com Chico Xavier, arrasa com André Luiz, arrasa com Emmanuel. O sujeito praticamente xingando o Chico, falando que ele precisava se orientar espiritualmente, que ele estava sendo objeto de uma obsessão e que ele estava sendo envolvido por espíritos pseudo-sábios, né? Que esse André Luiz era um pseudo-sábio, que esse Emmanuel era outro pseudo-sábio e que ele precisava ver que era impossível existir uma cidade nas nuvens. Olha só, né? E isso um maioral da doutrina da época, de 1944. Eu tive a oportunidade de conversar com o Chico a respeito e ele me contou o seguinte, que ele publicou o Nosso Lar, depois veio os Mensageiros, era um por ano, né? Nosso Lar foi publicado em 44, os Mensageiros em 45, Missionários da Luz em 46 e assim sucessivamente. E ele começou a receber a visita de engenheiros espíritas, de médicos espíritas daquela época, pessoas graduadas da Terra que iam em comissão de espíritos de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, iam a Pedro Leopoldo repreendê-lo, dizer que era impossível, que ele estava fantasiando a vida no além. Imagina se é possível ter uma cidade
no mundo espiritual, que isso não existe, né? E o Chico, com aquela paciência dele, enfrentou tudo isso com silêncio. A determinado momento, ele recebeu uma comissão de vários médicos de São Paulo. Aí ele me disse assim: olha, nós viemos aqui dizer a você que tudo que você tem publicado na obra de André Luiz sobre medicina está tudo errado. A ciência não confirma nada disso, daquilo que você trata de medicina. Aí diz que ele parou. Então eu vou ouvir o espírito de André Luiz, que, com o perdão dos senhores, é médico também, mas é médico no além. Então o Chico chamou o André Luiz, o André Luiz se apresentou e o Chico conversou com ele mentalmente. Aí o André Luiz respondeu, segundo o Chico: olha, diz aos nossos irmãos médicos da Terra que, embora a boa vontade deles, na realidade o que está errado é a medicina da Terra, e que com o passar dos anos, tudo aquilo que nós estamos trazendo de informações espirituais relevantes no campo da medicina será confirmado pela ciência terrestre. E hoje nós sabemos, pelo movimento dos médicos espíritas, as associações médico-espíritas do Brasil inteiro, né? Tem associações de cidades, tem associações de estados, tem a associação nacional e a associação internacional. Já vários desses médicos, por exemplo, têm palestras maravilhosas mostrando que a obra de André Luiz foi antecipação da verdade em muitos aspectos, em às vezes 20, 30, 40 anos. Ou seja, o que foi escrito na década de 40, por exemplo, foi confirmado na década de 60, na década de 70. Um exemplo disso está no livro No Mundo Maior, quando André Luiz fala na divisão da mente e do cérebro em 3 andares, né? Em 3 partes. E de fato, isso no Mundo Maior foi psicografado entre 47 e 48, e 20 anos depois, no final da década de 60, um determinado pesquisador ganhou um prêmio Nobel exatamente dentro da teoria que André Luiz havia apresentado 20 anos antes. Geraldinho, em questão ao nosso lar, você falou que depois vem, claro que vem os mensageiros, depois missionários da luz. Vamos voltar ao nosso lar. Quando o André Luiz trouxe o nosso lar, já tinha pronto os mensageiros e missionários? Não. Eu até acho que já falei isso aqui de outra oportunidade. Uma vez eu perguntei ao Chico o seguinte: Chico, o André Luiz é o autor efetivo de todo o trabalho? O Chico me respondeu: não. Ele foi o mensageiro escolhido pela espiritualidade maior para trazer esses conhecimentos à face da Terra. Aí eu perguntei: mas então quem é o autor da obra de André Luiz? Porque a gente nota, existem inclusive estudos de linguistas. Tem um linguista do estado da Paraíba, se não me engano, da cidade de Campina Grande, que fez um estudo muito interessante dizendo que a maneira de escrever de alguns livros de André Luiz difere. Ele chega nessa conclusão, que não pode ser o mesmo espírito, né? E de fato o Chico revelou isso para mim. Aí eu perguntei a ele: quem é o autor? Aí o Chico me respondeu: o autor da obra, na realidade, não é um só, mas é uma comissão de 12 sábios da espiritualidade maior, que organizou esses conhecimentos para trazer para a face da Terra. E eu fiquei igual o ferrinho de dentista atrás do Chico, querendo saber quem eram esses 12 sábios. Mas ele não queria falar comigo nada. Mas de tanto que eu insisti, ele falou assim: olha, então tá bem, eu vou te falar só um. Um deles é Sócrates. Então nós estamos falando de altas personalidades da filosofia e das ciências terrestres, que na espiritualidade maior programou isso, né, para trazer para a face da Terra. Agora o interessante é que isso foi a palavra do Chico comigo, eu não tenho como provar isso, né? Não tinha até então, né?
Era nas nossas conversas, lá na madrugada, na década de 80 e de 90. Quando eu recebi o material da Wanda Joviano, os originais das psicografias do Chico no culto do Evangelho no lar da família dela, que duraram 18 anos, 2 vezes por semana, né? E eu fui ler as mensagens todas, eu vi que o Emmanuel e o Nélio Lúcio comentam isso. Em determinado momento, o Emmanuel fala, por exemplo, que eles, note bem, o Emmanuel fala assim, ele e os amigos espirituais próximos da tarefa, Nélio Lúcio, Bezerra e outros, eram intermediários entre o plano maior, que trazia essas informações para eles, né? André Luiz transmitir, e as crianças do entendimento. Ele chama nós na Terra de crianças do entendimento. E que era preciso muita medida, muita calma, muita discussão, para não trazer alimento demais, entendeu? Para dosar a informação, que ele chama, o Emmanuel chama a obra de André Luiz de adiantamentos da verdade. Então não é a verdade inteira, é um adiantamento, que depois vai sendo progressivamente completado. Geraldinho, eu gostaria mais de fazer mais uma pergunta também, que você sabe que, a gente sabe que o livro Nosso Lar conta a história de André Luiz, como ele desencarnou, como foi recebido no espiritual, foi para o umbral. Você acha que não fica uma divergência, se é o espírito superior que está falando, não é só que está falando, se está contando a vida de André Luiz? Explica isso um pouco melhor, que está meio... Não, aí você tem que ir no prefácio do livro, o próprio Emmanuel diz isso. Escrito por Emmanuel. O próprio Emmanuel diz isso. Não adiantem procurar a personalidade de André Luiz na Terra. Nós mesmos alteramos a sua biografia para transmitir o ensinamento. Então, se eu digo assim, quem foi André Luiz na Terra? Não, isso é outro assunto. Né? Tá. A André Luiz na Terra, foi outra. nós sabemos quem ele foi na última encarnação. Sim, na última. Agora, a obra de André Luiz, o que nós estamos esclarecendo é o seguinte: a obra de André Luiz não pertence a ele. Sim. Não é somente a experiência dele. Né? Eu vou pedir licença para trazer, por exemplo, a própria palavra de Emmanuel a respeito, porque aí a gente fica claro. Por exemplo, a Ionara perguntou sobre alterações. O próprio Emmanuel fala que a biografia de André Luiz foi alterada, de propósito, para ele não ser reconhecido e para que a obra fosse veículo de ensinamentos. Mas além disso, foi alterada? A biografia dele no além. No além. Então essa é a questão. Na vida terrena ou no além? No além. No além. Aí, agora, a Ionara me perguntou uma coisa interessante. Alguma coisa do livro foi alterado? Foi. Não de propósito. Por exemplo, o Chico me contou que naquela época fazer um livro era um trabalho braçal, né? Você ia para a tipografia, pegava tipos de letras, tipo de números, fazia uma chapa de tipos, cada chapa era uma página. Na hora que eles foram colocar, no início do livro, quando fala que André Luiz ficou 8 anos no umbral, lembra-se disso? E todo espírita fala isso, ficou 8 anos no umbral. E eu perguntei, eu achei demais isso. É muito para um homem sofrer tanto por tão pouco, que afinal de contas ele não foi um homem ruim, né? Aí a gente fica imaginando assim, puxa vida, imagine tão os ruins, não é? Porque ele foi Carlos Chagas, não é isso? Calma lá. Você está misturando as coisas. Aí ele ficou. Aí o Chico me respondeu assim: na verdade, a psicografia original, ele ficou 2 anos no umbral. Mas na hora de fazer a página, o tipógrafo trocou 2 por 8. 2 por 8. E saiu 8 na primeira edição. Aí o Emmanuel pediu para a FEB corrigir na segunda edição. O Chico também pediu. A FEB não quis corrigir. Porque, segundo a FEB, na época, na década de 40, se ela corrigisse a segunda edição, iam dizer que a primeira era mentira e tal.
eles preferiram não corrigir. Mas o Emmanuel e o Chico ficaram contrariados com isso. Porque, na verdade, o André Luiz passou 2 anos de sofrimento no umbral e não 8. Entendeu? Agora, com relação à personalidade dele, da última encarnação, que a Natália perguntou, André Luiz é Carlos Chagas. Chico Xavier falava isso conosco. Não me importa o que pensam as outras pessoas, porque, com todo respeito à opinião alheia, é a opinião alheia. E eu escolho a opinião do próprio Chico, que era o médium de André Luiz. Né? Exatamente. Geroninho, eu ouvi um podcast seu do Portal Saber que conta que a história daquela pintura mediúnica que Chico pede para um amigo. Conta essa história direito. Não é mediúnica. A pintura é o seguinte: a dona Suzana Maia Mozin, grande amiga do Chico Xavier, ela conheceu o Chico em 1957. Ela é natural do estado do Rio Grande do Norte, emigrou para o Rio de Janeiro com 2 filhos para criar, acabou criando esses filhos sozinha, era funcionária do Ministério da Educação no Rio de Janeiro. Os filhos tinham entrado para o exército, né? Os 2 homens que ela tinha, e ela ficou em depressão, sozinha no Rio, não tinha família, não tinha ninguém. Os filhos tinham ido para Agulhas Negras, né? Para estudar. Ela entrou em depressão e alguém falou com ela: por que você não vai ao Chico Xavier em Pedro Leopoldo? Conhece o Chico, quem sabe ele te dá uma ajuda. E ela resolveu ir. Foi para Pedro Leopoldo, chegou lá em Pedro Leopoldo, no centro, não tinha ninguém, você imagina, que beleza, né? Chegou, entrou no centro Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, não tinha ninguém. E ouviu assim, entrou na porta, viu um homem sentado na mesa, era o Chico. Não. Sozinho, não tinha ninguém. Olha só. Aí ela ficou assim meio sem graça, se entrava, se não entrava. O Chico subiu assim a cabeça, olhou para ela. Será que é pessoa ou será que é espírito? E abanou a mão para ela e falou assim: oi, Suzana, pode entrar, minha filha. Falou o nome dela? Falou o nome dela. Aí ela ficou olhando assim do lado para ver se tinha alguma Suzana do lado dela. E o Chico virou para ela e falou assim: é você mesmo, Suzana Maia Mozinho. Aí ela caiu de costas, né? Nunca tinha visto aquele homem na vida. Ele a chama pelo nome e tal, completo. Ela vai e senta do lado dele. Aí eles conversam, coisa até muito interessante, mas é fora do assunto aqui. Aí ele torna-se um grande amigo dela. Passado algum tempo, ele já tinha mudado para Uberaba na década de 60, e ela estava visitando ele em Uberaba. Ele vira para ela e fala assim: Suzana, eu vou te pedir um favor. Você faz para mim? Pois não. Peça um artista no Rio de Janeiro, um artista plástico, para ir à praia de Botafogo, procurar a estátua que existe lá de bronze de Carlos Chagas. Mas tem que ir lá na estátua mesmo de Carlos Chagas, na praia do Botafogo, no Rio de Janeiro. Mas eu quero que esse artista pinte somente o rosto de Carlos Chagas. Não me interessa o resto, não, é só o rosto. Você arruma isso para mim? Ela ficou assim apertada, assim: não conheço nenhum artista. Ela não conhecia, mas o Chico já sabia que o colega dela de repartição era artista, né? Porque ela chegou no Rio assim apertada, no primeiro dia de trabalho no Ministério da Educação. Ela comentou isso com as colegas e os colegas de repartição. Aí um deles virou assim: Suzana, mas eu sou aluno da Escola de Belas Artes, eu posso fazer isso para você. E ele foi lá, pintou o rosto de Carlos Chagas, pintou e entregou para ela. É uma pintura a óleo. E aí ela levou para Uberaba, para dar para o Chico: aqui, Chico, sua encomenda, consegui, está aqui. Aí ele falou assim: olha que beleza, Suzana, é o retrato de André Luiz. E não só falou isto, como escreveu. Pegou o quadro, virou o quadro e escreveu: este é o retrato de André Luiz. Datou e devolveu, deu para ela de presente. Está lá na sala de visitas de Dona Suzana Maia Mozin, no Rio de Janeiro, para quem quiser. Geraldinho, de visitar. onde vem essa controvérsia, né, de Oswaldo Cruz? Não, a controvérsia é porque na época
vocês têm que entender o seguinte: na época que o Chico psicografou Nosso Lar, a identidade de André Luiz não poderia ser revelada. Por quê? Porque exatamente na mesma época, Humberto de Campos, que estava escrevendo através de Chico Xavier, a família de Humberto de Campos entrou na justiça contra o Chico Xavier, contra a Federação Espírita Brasileira, exigindo direitos autorais sobre as obras, que foi um processo rumoroso. O Chico sofreu muito, a Federação também, os dois foram acusados, né? E a família pedia, a família nessa época não era espírita, depois se tornou espírita, mas a família de Humberto de Campos não era. E eles queriam o quê? Se é papai que está escrevendo, ou se é meu marido que está escrevendo, então eu quero direito autoral sobre o livro dele, que eu sou familiar dele, né? E por final das contas, a justiça brasileira deu ganho de causa ao Chico e à Federação Espírita Brasileira, dizendo que o direito autoral se encerra com a morte do corpo físico, né? Então isso foi uma grande vitória, que isso é da lei, né? A personalidade se encerra com a morte. E você imagina, nesse momento, o Chico não poderia vir assumindo que Carlos Chagas, um grande cientista, que havia descoberto, por exemplo, o problema médico da doença de Chagas, ele fora indicado ao Prêmio Nobel de Medicina pelo trabalho com a doença de Chagas. Ele era uma grande personalidade científica da época. E que tinha morrido há pouco tempo. E que tinha desencarnado há pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Se ele viesse com mais isso, era outro processo rumoroso em cima dele. Por isso mesmo, os dados dele foram alterados, né? Não poderia surgir. E veio esse Oswaldo Cruz, nasceu de onde? Aí começaram, na década de 60... 50, 60, começaram as especulações. Quem é? Se ele era do Rio de Janeiro, o grande cientista do Rio de Janeiro na época era Oswaldo Cruz. Porque Oswaldo Cruz foi um dos grandes sanitaristas do Rio de Janeiro, e ele que saneou muito a cidade do Rio durante a primeira metade do século XX, né? Tanto é que existe até hoje o Instituto Oswaldo Cruz, em homenagem a ele, que faz grandes pesquisas científicas sobre vírus, bactérias e tudo mais. Instituto, hospital, tudo, né? Aí tem outras possibilidades que surgem também e tudo. Mas a verdade é o seguinte: naquela época o Chico não podia assumir quem era. Mas depois de 1994, por aí, ele assumiu para todos nós que era Carlos Chagas. Inclusive o Dr. Hércio Sintra Arantes, que era presidente do ID, Instituto de Difusão Espírita de Araras, no interior de São Paulo, uma das maiores editoras de livros de Chico Xavier. Ele já editou mais de 85 livros do Chico Xavier. Não estamos falando de qualquer pessoa, não. Pessoa da intimidade total de Chico Xavier e da confiança total de Chico Xavier. Até hoje o ID publica todo ano o Anuário Espírita. Pois bem, no Anuário Espírita de 2004, ele publica uma matéria muito interessante dizendo que ele, no final da década de 90, ele teve a confirmação de Chico Xavier que André Luiz é Carlos Chagas. E conta como foi esse episódio. Ele foi a Uberaba receber alguns livros originais que seriam publicados pelo ID, pela editora de Araras. E quando ele chegou na casa do Chico, ali na intimidade de Uberaba, ele viu que tinha descendentes de Carlos Chagas e alunos de Carlos Chagas conversando com o Chico, né? E o Chico abertamente conversava com eles, falando da obra de André Luiz, que era a obra de Carlos Chagas, né? E ele ficou muito espantado, porque o Chico falava abertamente, rasgadamente no assunto. Depois que o pessoal foi embora, ele perguntou ao Chico: Chico, então eu estou bobo, então realmente o espírito de André Luiz é Carlos Chagas? E ele então confirmou para o Hércio. E o Hércio escreve isso, fez um artigo publicado no Anuário Espírita 2004. E quem tem alguma instituição espírita lá no Brasil combatendo essa tese de que André Luiz era... Tem espíritas né? combatendo, né?
Tem uns que acham que é um médico paulistano, que não tem nada a ver, não é? Tem outros que falam que é um presidente do Flamengo, no Rio de Janeiro, um médico que era presidente do Flamengo. E é interessante, a pessoa entra em contradição, porque está claro lá, do próprio André Luiz, ele mesmo conta que ele na Terra não tinha fé. Ele conta, está lá nos primeiros capítulos, que ele não tinha fé e que a fé dele era restrita a apenas um compromisso social, que ele ia à atividade religiosa como compromisso social, uma obrigação, mas que dentro dele ele não tinha fé religiosa nenhuma, tá? Ele diz isso. Tem esse outro pessoal que diz que ele é o tal do Sponzel, não é? Sponzel? Um médico lá, que era presidente do Flamengo, só que o cara era católico fanático, totalmente católico, apostólico romano, quer dizer, contraria, né? Contraria o próprio André Luiz diz. Agora, eu respeito muito a opinião, as pessoas têm direito de ter opinião. Agora, quem de fato conviveu com Chico Xavier, na intimidade de Chico Xavier, sabe que André Luiz é Carlos Chagas, porque isso ele assumiu a partir da década de 90, né? No caso de Suzana, bem antes, né? Porque o episódio com ela foi na década de 60. Ela já sabe disso antes de todo mundo. E nesse livro, Geraldinho, quando o Chico teve uma coragem, né? Porque ele realmente trouxe uma coisa nova. Totalmente nova, né? Que ninguém sabia. Aeróbus, né? Que ninguém esperava. Não, o fato de ter uma cidade, né, no plano espiritual, que até então se achava, né, que era céu e inferno, como o Geraldinho comentou ali. E aquele monte, obviamente, ele teve muita coragem, né, e ele narrou alguma coisa, assim, a experiência, como foi a psicografia dele, era mostrado imagens para ele. Será que ele comentou alguma coisa sobre essa psicografia que era uma coisa assim completamente nova que ele estava lançando, né? Ele chegou a visitar nosso lar, será? Ele comentou. Olha, isso. Só lembrando uma coisa, tem aquele Emanuel Swedenborg já falava também antes de André Luiz, ele falou das cidades, dava essa ideia já. Então ele não foi assim o primeiro. É verdade, mas aí dentro do movimento espírita, né? Aí no caso. Engraçado você falar isso, porque Emanuel Swedenborg a gente estudava na doutrina espírita que ele era predecessor de Kardec, né? E ele fala de Summerland. Ele Swedenborg, não psicógrafo, mas através de Andrew Jackson Davis, narra a mesma cidade, igual ele narrou. Só que aqui, né, no plano espiritual americano, onde que eles chamam de Summerland, e fala dos hospitais, das Interessante pelo seguinte, Emanuel Swedenborg viveu um século antes de Kardec. Ele era médium sueco e a grande mediunidade dele era de desdobramento espiritual. Ele saía do corpo, visitava os diversos planos espirituais, voltava para contar e escrevia tudo que ele via. No livro A Verdadeira Religião Cristã, olha o que ele escreve um século antes de Allan Kardec. Olha a sintonia. E depois Allan Kardec vai colocar o nome dele como um dos espíritos da falange do Espírito da Verdade. Está lá no Livro dos Espíritos, do Prolegômenos. O nome dele está lá, Swedenborg. Não é? Exato. Olha o que ele escreve, portanto, no século XVIII, um século antes de Kardec. Pelas coisas que vi durante tantos anos, posso fazer as seguintes declarações. No mundo espiritual há terras, como no nosso mundo natural. Há planícies e vales, montanhas e colinas, e também fontes e rios. Olha só. Há cidades, e nessas cidades há palácios e há casas. Há escritos e livros, há funções e comércio, há ouro, prata e pedras preciosas.
em uma palavra, há tanto em geral como em particular todas as coisas que estão no mundo natural, mas estas coisas nos céus são imensamente mais perfeitas que as da terra. Né? Então é um processo. Swedenborg revela, Kardec estuda, descortina no livro O Céu e o Inferno, para que André Luiz, o mensageiro, intérprete de uma comissão de 12 sábios do além, possa trazer a obra dele, que na minha opinião é um tratado sobre a vida espiritual, a mediunidade e a influência dos espíritos em nossa vida. E uma fonte de estudo, né? Uma fonte de estudo. Então a coisa tem uma lógica aí. E Geraldinho, a respeito disso, Chico visitou nosso lar, como a Natália, e como que era a experiência da psicografia desse livro, para ele trazer uma coisa assim nova, assim não nova como Lourenço colocou, mas algo que iria contribuir para o movimento espírita. Acontecia o seguinte, o Chico trabalhava na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, o Dr. Rômulo Joviano, chefe dele, era espírita até antes dele, ele e a esposa, né? Então o que eles faziam? Ele separou o primeiro andar da fazenda para as psicografias durante a noite do Chico. O Chico trabalhava até às 5, lanchava e aí ficava lá para psicografar. Ele psicografou toda a obra de André Luiz até Evolução em Dois Mundos lá. Ele psicografou toda a obra de Emmanuel lá. E toda a obra de Humberto de Campos também lá. Grande parte algumas mensagens foram psicografadas também no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Aí a Wanda Joviano me conta que era assim: o Chico psicografava 1, 2, 3, 4 horas sem parar, sozinho, lá nesse primeiro andar, que é uma sala. Hoje fizeram até um memorial nesse lugar, na Fazenda Modelo. Depois que ele terminava o serviço da psicografia, ele subia a escada e mostrava e lia para a família, o Dr. Romo, Dona Maria Joviano, o que ele tinha acabado de receber de nosso lar. De nosso lar, os mensageiros, dessas obras todas. Para a família opinar, para ver a reação deles também, né? Que o Chico começou a preocupar. Aí começaram os livros a serem publicados. Dr. Rômulo, Dona Maria datilografava para ele, né? Dr. Rômulo era a pessoa que fazia a ligação desse material com a FEB no Rio de Janeiro. Do datilografado, né? Mandava para o Manuel Quintão, que era diretor do Reformador e amigo de Chico, né? E aí eles resolveram publicar os livros, começaram a publicar. Aí começou a reação contrária. Aí o Chico começou a preocupar, porque ele pensou, puxa vida, como é que vai ser agora? Esse pessoal em cima de mim, me dando tapa na cara e tudo mais. Aí ele chegou na seguinte conclusão: eu vou continuar trabalhando em silêncio, não vou me defender publicamente e vou continuar trabalhando. Quando ele se mudou para Uberaba, ele pensou também a mesma coisa. Eles vão dizer que eu encerrei o meu trabalho, larguei Pedro Leopoldo e que agora eu vou me aposentar. Vou chegar em Uberaba, vou trabalhar de novo, continuar trabalhando até o final dos meus dias, porque aí eu vou provar para esse pessoal que eu não sou doido, que eu não sou perturbado, porque trabalhei com responsabilidade até o fim dos meus dias. Agora, ao John Harley, que é outro amigo dele, nosso amigo também de Pedro Leopoldo e biógrafo do Chico, é quem escreveu o livro O Voo da Garça, que nós publicamos pela editora Vinho de Luz. O John Harley perguntou isso para o Chico, sobre nosso lar especificamente. Chico, foi muito difícil, como é que foi? Conta essa história para nós. Aí o Chico contou para ele o seguinte, que quando ele começou a psicografar sobre o bônus hora, travou totalmente. Ele mesmo, Chico, parou, porque ele não conseguia digerir, era muita informação. Entender. Né? Era muita informação. Aí o Emmanuel virou para ele e falou assim: você está atrapalhando a tarefa com essa sua resistência.
de modo que nós vamos arrumar o seguinte, nós vamos arrumar uma visita, André Luiz vai te levar a uma visita em nosso lar, para você ver como que a cidade é, como que ela funciona, para dar continuidade à tarefa, senão a tarefa não vai continuar através da sua psicografia. Aí um belo dia o André Luiz vira para ele e fala assim, olha, hoje eu vou te levar a nosso lar, mas você coma menos, porque o Chico era gordinho, viu, gente? Ele era um bom garfo. Coma menos, evite carnes, evite uma série de coisas, doce. Eu quero que você tenha durante todo o dia uma alimentação bem frugal, para a gente ter condição de te levar mais alto no mundo espiritual. E assim aconteceu. André Luiz veio, tirou o Chico do corpo, né? Tá lá no livro do John. E aí o Chico ficou com ele lá na rua principal de Pedro Leopoldo, esperando o veículo que iria levá-los a nosso lar. E o Chico relata isso dizendo o seguinte, que o veículo parecia um cisne. Era uma coisa tão diferente que parecia um cisne, e que eles entraram nesse veículo e já estava cheio, só tinha 2 lugares, o dele e de André Luiz. E que dali teve um voo que durou cerca de 45 minutos. E que esse veículo, à semelhança de um cisne, a impressão que o Chico teve quando ele chegou em nosso lar é que ele estava emergindo do mar. Né? Como se ele tivesse submerso na atmosfera terrestre e ao chegar em nosso lar ele estivesse emergindo. Então lá em nosso lar ele flutuou até chegar numa espécie de porto, em que ele saiu do veículo, andou, conheceu a cidade, viu o Bônus Hora, como é que funcionava, visitou a casa de Dona Laura, visitou Lísias, entendeu? Aí sim. Aí o John pergunta ao Chico, né? Então qual que era a impressão que os habitantes de nosso lar têm em relação à Terra? E ele falou com o John assim, olha, a impressão é a mesma que nós na Terra temos para quem mora no fundo do mar. Para eles, nós estamos no fundo do mar do oceano de oxigênio. Uau! Olha a descrição, né? Outra coisa que eu queria perguntar, esse livro por exemplo, todos eles, mas no caso hoje nós estamos focando no nosso lar, existe o original? Onde está esse original? Não, infelizmente, o Chico até ficou muito triste com isso. Os originais de todos os livros que foram cedidos por ele à FEB foram destruídos. Por quê? Uau! Não se sabe por quê. Nossa! É verdade ou alguém falou que Não se sabe, não se quer falar do que suspeita. O original que o manuscrito. datilografou o manuscrito. Os dois, porque os dois eram enviados à FEB. Não, O manuscrito não. infelizmente, grande parte se perdeu. É Geraldinho, mesmo? Geraldinho, Chico conta em alguma hora você ouviu o Chico falar que há nascimento em nosso lar? Porque a gente vê que tem você fala, você acabou de dar uma palestra aqui que há sexo nas plantas, que lá tem plantas, lá tem animais, tem aves. Se tem aves, tem nascimento, né? Se teve plantações, teve o sexo, né, para existir. Há nascimento de seres humanos, posso falar assim, em nosso lar? Olha, há muito tempo atrás, eu acho que foi provavelmente em 1990 ou antes até disso, nós conversávamos com o Chico na casa dele sobre nosso lar, o que foi escrito por André Luiz e aquilo que não foi escrito, ou não pôde ser escrito. E eu perguntei a ele, ele me explicava que muita coisa não podia ser escrita naquela época. Hoje nós temos a prova disso. Eu vou citar um trecho de Emmanuel, que está no livro Deus Conosco. Emmanuel escreveu isso no dia 1º de novembro de 1944. Ele diz assim: cada página de André Luiz tem de ser muito estudada
para observarmos até que ponto podemos ser úteis nesses adiantamentos da verdade. Daí a necessidade de vagar e maturação de cada raciocínio. André Luiz é o autor efetivo dos serviços, mas há que obedecer a outros que nos dirigem de mais acima e que desejam com justiça saber o que estamos fazendo com os ensinamentos que nos dão. Estabelecer a média do que deve ser dito com as possibilidades gerais de todos aqueles aos quais o trabalho se destina é serviço que se efetua depois de muitos exames, sugestões, retoques do assunto e várias discussões. Aí responde aquela sua primeira pergunta, se os livros estavam prontos. Não. Os livros estavam sendo feitos tanto por essa comissão de 12 sábios, quanto por André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra, Ney Luz, todo mundo, através de muitos exames, sugestões, retoques de assunto e várias discussões entre eles. E ele explica por quê. É um relatório quase da vida dos homens encarnados na esfera dos que se encontram fora dos círculos da carne e vice-versa. E as afirmações requerem muita medida. Somos nós, trabalhadores entre maiores espirituais e crianças do entendimento. É indispensável atender a todos, sem ferir a nenhum. Estamos discutindo a melhor maneira de sua tese relativa à oração. Ora, então, se tudo isso foi uma elaboração coletiva, né? Ney Lúcio, em outra oportunidade, vai dizer: muitos espíritos trazem as suas colaborações para que André Luiz possa colocá-las nos livros. Então eles escreveram os livros pensando os dois lados, as pessoas que não tinham a cabeça muito aberta ainda e as pessoas que tinham preparo para receber o livro. Exatamente. Então eles temperaram, né, as informações para que os dois lados pudessem aceitar o que era possível. O que era possível, revelar. Exatamente, é verdade. Agora, essa conversa, eu fiquei muito feliz de encontrar esse texto de Emmanuel, porque isso está no original da psicografia do Chico, isso é inquestionável. Ninguém pode dizer que não foi psicografado, né? Tá lá, eu mostro para quem quiser. Nós estamos até, inclusive, fazendo como chama isso? O escaneamento, não, o scanner, digitalizando todos esses originais, né? Por quê? Porque isso fez parte da minha conversa particular com o Chico. Quando eu perguntei a ele: Chico, tudo foi dito? Como é que foi isso? E ele disse: não, nem tudo podia ser dito. Muita coisa foi cortada. Foi cortada por Emmanuel, foi cortada por cima, né? Pelos benfeitores espirituais, acima de Emmanuel. E eu fiquei perguntando: então fala para mim uma coisa que foi cortada. Eu queria um exemplo, né? Muito bem. Fala para mim uma coisa que foi cortada. Aí ele disse: então eu vou te contar uma coisa, mas você não pergunta mais não. Ah, ele era desse jeito? Ele negociava. Chico era meu filho, ele era o comandante em chefe. Você não pensa você que o Chico era se eu fosse molenga, assim, então eu vou esperar, vou pensar direitinho que eu vou perguntar. Eu vou contar uma coisa. Então o que é, Chico? Por exemplo, no mundo espiritual existe nascimento, existe gravidez. Meu cabelo ficou em pé. Sabe aqueles filmes de quadrinhos que o cabelo faz? O meu cabelo ficou em pé. Eu não entendi isso na época. Mas ele ainda virou para mim e falou assim: mas isto só será aceito pelos espíritas na Terra lá pelo ano 2030, 2040. Uau. É interessante, o Espírito diz que Deus que os espíritos não veem. Mas não é espírito, querido, é corpo. É corpo, Mas esse corpo não é verdade. Qual? O perispírito não é corpo? Perispírito é corpo. Mas eles vêm de uma outra dimensão. Eles vêm de outra dimensão. Então, a única maneira Por exemplo, de chegar ali é reencarnando. Lá ali. Ele me explicou o seguinte: por exemplo, no nosso lar,
o que existe em nosso lar? André Luiz fica triste que ele não encontra a mãe dele depois que ele morreu, não é? Embora ela o assistisse no umbral, ele não via a mãe dele. Quando ele é acolhido em nosso lar, isso o próprio Chico me diz, quando ele é acolhido em nosso lar, o que acontece? A mãe dele, depois que ele melhora, ela se materializa em nosso lar. E fica lá 48 horas, não é isso? Acho que é isso, 48 horas ela fica lá acompanhando o filho em nosso lar. Mas ela reside num plano superior. Em determinado momento ela se despede dele. Ela fala, meu filho, não posso ficar aqui mais. Porque o prazo dela de materialização era de 48 horas. Né? Aí o Chico me diz assim, por exemplo, ela reside no plano mais alto de nosso lar, que é o plano das ciências e das artes. Se ela se investisse de uma tarefa que exigisse dela, por exemplo, 100 anos de permanência em nosso lar, ela tinha que perder corpo no mundo, corpo espiritual superior, para assumir matéria de nosso lar. Você pode chamar isso de reencarnação, ou você pode chamar isso de assimilação de matéria. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai dizer isso muito claramente. O espírito, onde quer que ele se encontre, ele vai sempre ascender para receber ensinamentos, não é? E depois assimilar matéria para colocar em prática esses ensinamentos. E depois de colocar em prática esses ensinamentos, desassimilar matéria para continuar aprendendo. Então é um ciclo evolutivo que se faz a solidariedade entre todos os planos da vida. Todos os planos espirituais são solidários, de forma tal que o mais alto sempre se interessa pelo mais baixo, e assim sucessivamente. Né? Por exemplo, hoje aqui na Terra, nós espíritos trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com o umbral, com os planos inferiores, não é? As nossas reuniões de desobsessão não tratam de espíritos que estão nas sombras e nas trevas? Sim. Então nós estamos preocupados com os planos mais abaixo de nós. É uma solidariedade, nós precisamos disso para também poder ascender. E os espíritos superiores também descem para a Terra, assimilando matéria. Mas isso faz com fala na Gênesis que reveste o perispírito da matéria relativa àquele planeta. Exato, Quando ele mas vem do aí, planeta mais elevado. exato, mas aí, Renato, o que a gente entra quando Kardec coloca reveste o espírito de matéria. Como? Tem que ter o perispírito. Tem que haver um processo para revestir essa matéria. Isso que eu estou falando. Agora, esse processo ele agrega elementos daquele planeta. daquele planeta. Mas como faz isso? Como mágica? Não, deve ter um processo. Exatamente. Esse processo Então, que sim. talvez possa ser É tão o simples de renascimento. entender que se a reencarnação não existir nos planos mais elevados, os mundos mais elevados, como é que eles vão ser habitados, gente? Eles vão ser, as pessoas vão chegar ali já sim. grandes? Você poderia, Como? isolando o próprio termo do André Luiz, que usa muito acrisolar o perispírito. Mas como? Não, tudo bem, mas como que vão fazer a população dos mundos Ele mais está falando em avançados? isolar. Isolar Não, como? acrisolar, purificar Acrisolar. o perispírito. Então, como? Você fica mais leve e ascende a plano superior. Como? Tem que ter um processo. É a mesma coisa que se eu falar com você assim, eu vou te aplicar o passe e você vai se curar. Como? Como acontece a cura? Entende? Então, claro que Kardec colocou na gente, reveste dos fluidos daquele lugar. Isso é óbvio. Ótimo. Troca-se de roupa. Ele até coloca esse exemplo. Troca-se de roupa. Como? Faz uma comparação. Como? Vou dar um exemplo aqui da própria psicografia do Chico sobre isso. O espírito é Maria das Graças Greg. O livro é Quem São? É uma pergunta. Editado pelo Ide de Araras. A senhora Maria das Graças desencarna num acidente de carro. Ela, a mãe, ela estava grávida. A mãe, 2 filhos desencarnam.
e o marido sobrevive com um outro filho. E ela diz, através do Chico, ela escreve para o marido, dizendo: achava-me dopada por medicamentos ou forças que até hoje não sei explicar. E senti perfeitamente que uma cesariana se processava. Chamo Júnior, o caçula que se me desgarrou do seio aqui na vida espiritual. E ela fala que ela foi atendida numa maternidade do além. É porque não faz sentido, porque se fosse só acender o perispírito, os mundos evoluídos só tinha adulto, não tinha criança, que já é uma contradição que a gente vê, entendeu? Então, para os mundos mais evoluídos serem habitados, tem que haver um processo de evolução lá do mesmo jeito. Agora, que existe eu acho que a confusão surge muito em relação porque nós queremos entender tudo dentro da nossa concepção. O nosso entendimento. A nossa concepção, por exemplo, de sexo, a nossa concepção de reprodução, a nossa concepção de reencarnação, né? André Luiz é claro a respeito disso no livro A Evolução em Dois Mundos. E isso vai variar com a evolução do espírito, né? É claro, existe o sexo no além, existe o sexo no além, mas vai variar muito de acordo com a evolução do espírito, até em situação que nós não temos ainda condição de entender, né? Por exemplo, a questão da própria maternidade. Uma vez eu tive uma conversa muito séria com o Chico sobre a questão da mulher. Como a mulher sofre, ela sofre para engravidar, ela sofre os 9 meses da gravidez, porque altera o corpo, altera o humor, né? Vocês que são mães sabem disso. Tem toda uma sensibilidade, porque ela deixa de ser sozinha e passa a ser ela com mais alguém, né? Psiquicamente falando. E tudo se altera, ela fica mais emotiva, chora à toa, enfim. Depois... E depois o parto, gente. Nós temos que lembrar que a anestesia é recente. Olha o tanto que as mulheres sofreram no curso do sexo para simplesmente dar à luz. Isso é um processo quase brutal, né? E conversando sobre isso, o Chico virou e falou assim: olha, isso vai durar ainda uns 500 anos. Mas daqui a 500 anos, o renascimento não se dará mais através das mulheres. A reencarnação se processará em institutos de reencarnação na Terra. Tudo cientificamente preparado. Mas hoje a gente já tem uma pitadinha disso, que a clonagem. Não só a clonagem, mas Vitro. como a in vitro. Né? Já tem um começo. A in vitro já é um começo disso, que antigamente, até pouco tempo atrás, era uma coisa bem... Não, eu estou dizendo a concepção. Não é exato, mas ele fala que dizendo... o processo todo será completo. Em 500 anos, eu estou dizendo que nós temos uma gotinha. Uma gotinha, uma coisinha. Porque se você observar a concepção in vitro, por exemplo, antigamente era feito uma ou outra. Hoje em dia, a concepção in vitro é... Quem não tem uma amiga que nunca fez? Tá cada vez mais. Inclusive, eu acho que isso vem, essa dificuldade que algumas mulheres têm para engravidar, ela vem exatamente da pesquisa que é feita para conseguir uma concepção fora do útero, né? E hoje em dia estamos estudando estimular isso, porque está cada vez maior o número de mulheres com problemas para engravidar e conseguem através do processo. Através do processo. Então, cada vez mais e mais estudos e desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que fez de 2 filhos, ela falou que o processo quando ela fez com o filho, que tem 8 anos hoje, e o processo que ela refez agora é completamente diferente. Quer dizer, houve muito, eles melhoraram demais o processo in vitro do que fazia antigamente. Agora, voltando para o que o Chico dizia a respeito, ele falou que as mulheres serão liberadas da gravidez. Olha só. Enfim, né? Agora, Uau. O mais interessante que eu achei do que ele falou comigo foi em relação ao aspecto psíquico. Porque ele falou assim,
também os reencarnantes serão liberados do constrangimento de se submeterem a uma mente alheia. Porque pensa bem, quando você está reencarnando no ventre materno, não estou colocando julgamento aqui a respeito das mães, mas no fundo você está cedendo o controle para uma mente externa, uma outra mente, que é a mente da mãe, né, que vai exercer sobre você durante 9 meses um poderio mental impressionante, que vai causar uma série de problemas inclusive, que a psicanálise dentro da psicanálise estuda. você consegue uma regressão no útero e muita gente é afetada pelo desequilíbrio da mãe. Ou seja, você pode ser que você teve uma mãe super equilibrada, né? E ou que pode ser o aquilo contrário. não te causou nenhum dano, mas pode ser que a sua mãe foi uma pessoa que durante a gravidez estava extremamente desequilibrada e a questão da droga também, né? Do influencia, do cigarro, mas não só os vícios em geral, os vícios em geral, mas o desequilíbrio mesmo, né? Emocional. Porque uma coisa é você se demonstrar equilibrado para o mundo, outra coisa é você viver esse equilíbrio, que é raro. É raro. Você acaba um afetando o outro. Agora, o interessante é o seguinte, o nosso lar fala no namoro, fala no casamento, tem um casamento lá em nosso lar, não tem? E aí, as pessoas vão ficar só olhando, meu amor. Mas grande verdade disso, se você for estudar, se você for olhar, né, se você for olhar o estudo da Gênesis, né, o Velho Testamento, a primeira coisa que Deus falou foi o seguinte: você vai voltar a parir com dor. Parirás com dor. Você viu? Por quê? Porque vieram do mundo que já não faziam disso mais. Já estavam num processo mais avançado. E uma coisa para a mulher foi parirá com dor, né? E o homem o quê? Vai ter que trabalhar na terra de novo para ganhar o sustento. O suor do próprio trabalho. Duas coisas que já não se fazem mais de onde que eles vinham. Então, claro que no futuro a gente não, o feto não vai depender do livre-arbítrio da mãe e do pai mais. Olha que coisa. Também a infância é reduzida. Também. Não existe mais... quer dizer, lá não tem esse prazo tão grande da infância, juventude, até chegar na fase adulta. Esse prazo é encurtado. Se a gente puder pular a juventude, seria uma maravilha. Olha aqui. Chatice dos Olha só, o Chico psicografou esse livro em torno de 1928 até 1930, que depois foi publicado em 35, que é o livro da mãe dele, Cartas de uma Morta. Presta atenção no que ela diz. Maria de São João de Deus. É, portanto, natural que o nosso ambiente, em se referindo à vida espiritual logo imediata ao corpo físico, né? O nosso ambiente, em grande parte, ainda se caracteriza pelas ideias e concepções da Terra. E ela completa: temos casas, pássaros, animais, reuniões, entre aspas, institutos como os da família terrestre. Está lá escrito no Chico Xavier. Onde se agrupam os espíritos através das mais santas afinidades. Ora, institutos como os da família terrestre. Como que é o instituto da família terrestre? Namorar, casar e ter filho. Enfim, é um instituto. Ela está falando que isso tem lá. Tem, nosso lar tem uma passagem, eu acho que o André Luiz deixou bem implícito isso, que tem um ninho de passagem. Exatamente. Um ninho. Quando a gente vê lá no filme Nosso Lar, quando ele está passeando com aquele rapaz, Lísias, e aparece aquela família, né? Oh, André Luiz! Aí ele fala assim: tá vendo, André Luiz? Aqui também tem família. Aqui também tem família. O que é a família? Né? Não, ele quando vai chama outros, duas ex-esposas que vivem os três no mesmo lar. Esse é o Tobias. O Tobias mora uma vez eu quase apanhei porque falei isso, né? A senhora foi perguntar uma coisa, eu citei o Tobias, quase apanhei.
nessa palestra. Por quê? Por quê? O que é o Tobias? Porque o Tobias, ele mora com duas ex-esposas, a primeira e a segunda. A primeira e a segunda. Lá em Nosso Lar. Lá em Nosso Lar. Porque muita gente me pergunta isso, muitos alunos. Sim. Mas a segunda... E como é que fica quando casa de novo? Mas a segunda, lá tá claro que a segunda esposa era para eles lá uma filha, tá lá. Né? Porque ela desencarnou e chegou lá depois que ele já estava com a primeira dele. Exatamente. Pois é. Interessante, O não? nosso Deus. entendimento ainda é muito pequeno dessas coisas novas e ainda muito avançadas ainda. Não. Mas eu acho o livro fantástico. E o livro inaugura uma outra concepção sobre a vida espiritual, né? Até então Ninguém tinha esse não tipo de tinha, detalhe. não tinha Ele detalhes. foi o primeiro que detalhou a vida lá em cima. Ele inaugura isso, porque até então o que se achava? O próprio Emmanuel critica isso, porque ele fala, em determinado momento ele fala assim: os espíritos estão achando que estão querendo mundos felizes imediatos, né? E nós, quando desencarnamos, não vamos encontrar nem céu, o céu dos católicos, e nem os mundos felizes imediatos. Mas nós mesmos, com nossas deficiências e nossas conquistas, né? Emmanuel cita isso, dizendo o seguinte: até então, até Nosso Lar, a comunidade espírita achava que, ao desencarnar, nós íamos para mundos superiores. Olha que beleza, né? A realidade não é essa. A realidade é que nós vamos ao mundo espiritual subsequente ao nosso, mais próximo do nosso, o espelho do nosso, e aqui, para o lugar que nós trabalhamos por merecer, e não que nós almejamos conquistar, né? É muita informação pra gente assimilar. O assunto, como sempre, é delicioso. Poderíamos ficar aqui por mais 2, 3 horas, gente, que o assunto seria ainda assim interessante e sempre coisas novas. Enfim, temos que encerrar depois de mais de 1 hora aí de programa. Esse foi o programa de hoje. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada pela presença e aí pelo entrosamento. Vou começar com você, Luigi. Muito obrigada pela participação hoje. Prazer é todo meu. Mais um de estar aqui presente desse grande projeto que a gente tem de fazer o nosso podcast. E falando com o Geraldinho, ele mudando aqui para os Estados Unidos, ele vai começar... Poderemos ter podcasts semanais. Não, ele vai começar o estudo sistematizado das obras de André Luiz, né? Já está tudo planejado aqui no futuro e não tem aqui jeito no de Broward correr. Spirit Society, Tá vendo? Agora a missão é divulgar a doutrina espírita Exato. fora do Brasil, Ele né? mesmo falou que precisa. Já estamos combinados. Será um grande prazer, viu? donos E Vocês estão agora me dando um grande prazer. está digitalizado e pronto. Ionara, muito obrigada pela participação. Obrigada a você, Natália. Obrigada a todos. Foi muito legal, né, esse bate-papo, e até o próximo. Renato Delia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, suas considerações. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez para o Geraldinho, inclusive pela palestra maravilhosa de hoje, que eu até sugiro que todos possam assistir através do nosso site. Foi maravilhoso. Isso, nosso site, browardspiritistsociety.com. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renato. Sueli Brandão, mais uma vez, obrigada aí pela sua participação. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês, foi muito instrutivo. Obrigada a todos, e dá muita vontade de reler e estudar desde a primeira página os livros a começar pelo Nosso Lar. Os livros de André Luiz, não? E os nossos convidados aí que vieram do Brasil para nos presentear com mais esse trabalho, com mais esse programa. Lourenço Peixoto, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. O prazer foi todo nosso, e o nosso querido Geraldinho, mais uma vez, sem palavras para te agradecer. Muito obrigada mesmo. Por favor, deixa mais uma vez o seu contato aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, como que eles acessam o seu trabalho, como que eles te encontram, se quiserem falar com você, o espaço é seu. Obrigado, queridos, é sempre uma alegria. Eu me sinto em casa aqui, então não vou agradecer, porque eu me sinto dentro de casa, tá bom? E você não se sinta, porque você é de casa. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos
no Brasil lá com o trabalho da Vinha de Luz Editora, que é da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, www.vinhadeluz.com.br, e o trabalho do Portal Saber, que agora tem novo endereço, www.portalsaberespiritismo.com.br, onde nós estamos com também o trabalho de podcast e brevemente o trabalho também de videocast sobre não só a doutrina espírita, mas principalmente focando a obra de Chico Xavier. Que realmente quem tiver oportunidade acesse, porque é um trabalho incrível que o Geraldinho e a equipe fazem lá no Portal Saber. E aqui no BSS Cast, quem tiver dúvida, quem quiser entrar em contato conosco, é só mandar um e-mail pra gente no podcastbss@gmail.com ou acessar a página do Broward Spiritist Society no Facebook, facebook.com/Broward Spiritist Society, e entrar em contato com a gente. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Ertson. E queremos mais uma vez agradecer aí a audiência de todos vocês. Até a próxima.